Bom, vamos lá. O que exatamente faz um Porsche ser um Porsche? A gente vai fundo para entender por que essa marca é muito mais do que só um carro esportivo. É quase uma lenda, né? Vamos desconstruir esse ícone. E para começar essa história, olha só que bizarro, um relato da internet. Alguém perguntando se a fila para comprar um 911 novo é de 5 anos. E a resposta? Sim, é possível. 5 anos. Isso já dá uma ideia do tamanho do fenômeno. E olha, não é só impressão ou hype. Os números são ainda mais malucos. Alguns modelos, tipo o Cayenne e-Hybrid, não só não perdem valor, como chegam a valorizar 9% em um ano. Isso vai contra toda e qualquer regra de depreciação de um carro. Então fica a pergunta, né? O que está acontecendo aqui? Por que um Porsche parece ter um valor que vai muito além da mecânica, da lataria, de tudo o que o compõe? A primeira pista para resolver esse mistério está no design. Uma filosofia que eles seguem há mais de 60 anos. É sobre evoluir e não sobre revolucionar. Tudo começou lá atrás, com o 356. Ele era derivado do Fusca, acredite se quiser, mas já tinha ali o DNA da marca. Leveza, motor traseiro, a base de tudo que viria pela frente. E o melhor exemplo disso é o 911. Claro, pode passar a década, pode mudar a tecnologia, o tamanho, mas bate o olho e na hora se sabe aquilo é um 911. A identidade visual é a mesma, inconfundível. E o segredo está aqui. É o motor boxer lá atrás, aquele perfil de carroceria fastback, o capô mais baixo, os faróis arredondados. Esses elementos são sagrados, eles não mudam. É isso que cria essa linhagem, essa continuidade que define a Porsche. Mas claro, um ícone não nasce só do design. Ele precisa ser testado, provado, e o campo de provas da Porsche sempre foi o lugar mais brutal de todos, as pistas de corrida. Para ter uma ideia do que isso significa, vamos falar de Le Mans, a corrida mais difícil do mundo. A Porsche tem o recorde de vitórias gerais, são 17. Isso não é só ganhar, é dominar por completo. Mais legal é que essa experiência nas pistas vai direto para os carros de rua. Sabe o motor turbo? Aquele câmbio super rápido PDK? Tudo isso foi testado, abusado e aperfeiçoado em Le Mans antes de chegar no carro da concessionária. A corrida é o laboratório deles. Ok, então ter essa história nas corridas é incrível, mas como que uma marca com tanta tradição não vira uma peça de museu? A chave foi saber evoluir. E essa evolução veio com uma decisão que, na época, foi um choque total. Em 2002, eles lançaram o Cayenne, um SUV. Muita gente torceu o nariz, mas a jogada foi genial. Pegaram o DNA da Porsche e colocaram num carro familiar. Foi um sucesso absurdo de vendas que, no fim das contas, salvou o 911 financeiramente. Essa capacidade de se adaptar fica muito clara quando a gente compara o 911 clássico com o Taycan, que é 100% elétrico. A fonte de energia mudou, a missão é outra, mas a essência, a engenharia focada em performance, continua lá. Só foi traduzida para uma nova linguagem. E tem mais uma camada nessa história toda. A experiência de ter um Porsche não termina quando se vira a chave. Na verdade, aí ela só começa. Com programas como o Exclusive Manufacture, por exemplo, o carro se torna quase uma tela em branco. Dá para personalizar tudo. A cor, o tipo de costura do couro. É uma forma de criar um carro que é só seu, literalmente único no mundo. E além do carro em si, tem a comunidade. Existem clubes Porsche no mundo inteiro que conectam os donos, organizam eventos, passeios. Isso cria um sentimento de pertencimento, reforça essa paixão pela marca. Não é só sobre ter o carro, é sobre fazer parte desse universo. Então vamos juntar todas as peças agora para finalmente entender aquele quebra-cabeça do começo. A razão pela qual um Porsche segura tanto valor ou até valoriza é a soma de tudo isso. É o design que nunca envelhece, é a herança das pistas, a capacidade de evoluir sem perder a alma e, claro, essa experiência de ser dono que é única. E isso não acontece por acaso. A própria marca sabe disso e trabalha para que seja assim. É parte do que eles prometem entregar. No fim, fica essa provocação. Será que um Porsche é só um carro? Ou será que, no fundo, ele se tornou também um tipo de ativo? Um pedaço da história do automobilismo, que por acaso também se pode dirigir, e que, olha só, guarda muito bem o seu valor,